Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer as atividades da apostila. Então vamos lá. Primeiro é a ficha de leitura. Você vai ler o livro que a professora enviou junto com as atividades, vai colocar o nome do livro, o nome do autor que está na capa do livro e o gênero do texto, né? O gênero textual. A maioria dos livros que vocês estão lendo são contos, ou são poemas, ou são fábulas, ou são lendas de tradição popular. A grande maioria dos livros que foram são desse gênero. Então você tem que identificar se ele é um conto. Qual é a característica de um conto? Que ele tem um narrador narrando, é uma história, né, que tem começo, meio e fim, tem parágrafos. Um poema, como seria um poema? Ele tem versos, ele tem rima e ele, né, tem estrofes. Uma fábula, uma história que tem animais, que sempre tem uma moral para contar. Uma lenda, uma tradição de um povo, ou o povo indígena, ou o povo africano, né, os povos antigos que contavam lendas, né, histórias sobrenaturais, né, por exemplo, do Saci, do Curupira, da Sereia, da Iara. Então, todas essas histórias, elas são lendas, né? Quando ela tem essa característica de um povo, característico de um povo. Uma história antiga característica de um povo, é uma lenda. Tem também outros gêneros, mas o que a maioria de vocês receberam os livros são principalmente esses. Ou é conto, ou é poema, ou é fábula, ou é lenda. Aqui você vai colocar os principais personagens que aparecem no texto, né? Quem são esses? É o personagem que mais é falado no texto. Aqui, o assunto do texto fala sobre o que o seu livro? Fala sobre o quê? Sobre escola, sobre amigos, sobre família, sobre animais, fala sobre o quê? E aqui, o que você aprendeu com a leitura desse texto? Nós aprendemos várias coisas. Com todas as leituras que nós fazemos, o que você aprendeu? O que essa história, o que esse livro pôde te ensinar? Tá bom? Aqui, crie sua própria historinha preenchendo os balões abaixo. Depois é só colorir para ficar bem bonita. Na aula anterior, a gente aprendeu sobre história em quadrinhos e que esses balõezinhos da história em quadrinhos são as falas dos personagens. Então aqui você vai preencher esses balõezinhos de acordo com a fala do personagem. Então aqui a Magali já apontou para o biscoito que o Cebolinha estava comendo. O que será que ela disse? Oi, me dá um biscoito? Com certeza ela pediu um biscoito, né? E esse, oi, me dá um biscoito? Uma pergunta. Oi, me dá um biscoito? Ou até melhor, oi, você pode me dar um biscoito? Fica melhor ainda, ó. Oi, você pode me dar um biscoito? E com certeza o Cebolinha deu. O que será que ele respondeu? Sim, claro. Na verdade, ele fala claro, né? Que ele não fala R.
Aí, de novo, o que que a Magali vai falar pra Mônica? Me dá um pouco do seu sorvete? E assim você vai escrevendo, né, o que o personagem tá falando. Aqui, ó, na próxima página, página 4, leia a tirinha e responda. A Mônica correndo atrás do Cebolinha. Peraí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças de um jeito inteligente. Tudo bem, como? Que tal um tabuleiro de xadrez? Aí ela pega e corre atrás dele com um tabuleiro de xadrez. No terceiro quadrinho, percebemos que o Cebolinha quer um jogo nesse terceiro aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrinho. Ele quer um jogo de xadrez? Não. Quer brincar com um jogo de xadrez? É, mais ou menos, né? Quer dar um jogo de xadrez pra Mônica? Não. Corre com medo da surra da Mônica com o xadrez? É no terceiro quadrinho, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro. No terceiro, ele quer brincar com o jogo de xadrez com a Mônica, né? Ó, que tal um tabuleiro de xadrez? O que ele quis dizer que queria jogar com ela, né? Brincar com ela, certo? A próxima. Leia a tirinha e responda a questão. De acordo com a tirinha, a Mônica parou o carrinho. Por quê? Com medo de cair, com medo da montanha, com medo do rato, com medo dos amigos. Por que ela parou o carrinho? Com medo do rato. Muito fácil, né? Aqui a gente vai pontuar essas frases da maneira correta e depois, né, copiar essa frase abaixo. Então, aqui na letra A, que dia lindo! Qual que é o ponto que nós vamos usar? Que dia lindo! Está exclamando. Então, nós vamos usar o ponto de exclamação. Aí, você com a letra cursiva, copia aqui embaixo. Que dia lindo! Letra B. Como é o seu nome? Isso é uma pergunta. Então, qual sinal vai usar? Sinal de interrogação. Você vai à escola hoje? Também é uma pergunta. E assim vocês continuam fazendo. Também aqui para pontuar as frases. Número 1. A menina caiu da escada. Eu estou afirmando. A menina caiu da escada. Ponto. Uma afirmação. Eu não estou nem feliz porque isso aconteceu. Então, eu não estou nem exclamando e não estou também perguntando. Eu estou afirmando. A menina caiu da escada. O gato é manchado. Também estou afirmando. O gato é manchado. 3. Cadê o bolinho que deixei aqui? Isso já é uma pergunta. Que maçã gostosa! Agora já é uma exclamação. Você gosta de maçã? É uma pergunta, então ponto de interrogação. Agora, continuando a pontuação. Yara foi à casa de Diego. Ponto. Uma afirmação. Yara foi à casa de Diego. Chegando lá, vírgula, que é uma pausa. Yara perguntou. 2 pontos, porque agora ela vai falar. Travessão, que agora a Yara vai falar. Diego, vírgula. Vamos brincar? Uma pergunta, então ponto de interrogação. Diego aceitou o convite e foi brincar com Yara.
Ponto. Acabou a história. Então, olha só. Eu usei o ponto para terminar a frase. Eu usei 2 pontos para indicar que a Yara ia perguntar. E usei o travessão para dizer que essa é a pergunta da Yara. O ponto de interrogação para a pergunta e a vírgula para dar uma pausa e separar alguns termos, tá bom? Próxima página. Agora, nós vamos ler um poema sobre sonho de criança da Isabel Cristina Silveira Soares. Linda lua no céu, quero muito te alcançar. Voaria em minha bicicleta só para poder te tocar. Legal seria mesmo numa nave viajar. Alegria sem igual de perto poder te olhar. Não é tão especial, não podia daí deslizar, descendo pela neblina como pluma a brincar. Porém, mamãe vive a falar, Clara, pare de sonhar. A lua flutua no alto e de lá não vai se soltar. Então, olha só, né? O nosso poeminha sobre o sonho de criança e sobre a lua. Agora vamos responder aqui de acordo com a leitura do texto. Complete de acordo com o poema. A menina queria voar na... Aonde a menina queria voar? Ó, linda lua no céu, quero muito te alcançar. Voaria em minha bicicleta só para poder tocar. Então, a menina queria voar na bicicleta e viajar numa nave ó, seria mesmo numa nave viajar. Seria legal mesmo numa nave viajar. A menina queria voar na bicicleta e viajar numa nave para poder para poder tocar o quê? Tocar a lua. Tocar a lua de perto, ou melhor, ver, né, a lua de perto. Ver. B. Mamãe vivia dizendo para a menina parar de... Ó, tão especial que podia até deslizar, descendo numa neblina como pluma a brincar. Porém, mamãe vive a falar, Clara, pare de sonhar. A lua flutua no alto e de lá não vai se soltar. Então, ela dizia para a menina parar de sonhar, pois a lua flutua, ó. Sempre tem que voltar no texto. Flutua no alto e de lá não irá se soltar. Escreva as frases trocando os desenhos por palavras. Queria voar com a minha bicicleta para alcançar a lua. Vou viajar numa nave flutuando pelo universo. Vou pintar a lua numa placa e colocar no pátio da escola. Então, ó, você vai completar as frases e com essas palavras e escrever a frase toda, se souber de letra cursiva. Aqui também é super fácil. Você vai escrever de letra cursiva o nome da Leila. Aqui você vai ler, né, a sílaba lá, leli, lolu. E aqui de letra cursiva, a sílaba que aparece na palavra. Então, aqui lua parece o lu, lobo parece o lu,
melão parece o lão, e assim você vai fazendo. Preencha os espaços com lá, lê, li, lolu e copie. Então, aqui, limão, aí você copia limão. E assim por diante, tá bom? Lá nessa atividade anterior, a gente viu o L antes da vogal. O L antes da vogal tem som de lá, lê, li, ló, lu, certo? Agora, o L depois da vogal tem som de au, el, iu, ol, u. O som ele muda. Então, ele vai ter aquele som de U, mas a gente não escreve com U, a gente escreve com L em algumas situações. Por exemplo, a palavra aumentar, escrevemos com U, né? Mas a palavra algodão, escrevemos com L. Então, em alguns casos das palavrinhas se escreve com U, em outros casos se escreve com L. A gente só vai saber fazendo e sempre escrevendo a ortografia certa. Se você sempre ficar com dúvida, você pode pesquisar no dicionário, no Google. Então, o Google tem todas as palavrinhas escritas corretamente. Então, você pode dar uma pesquisada se você ficar na dúvida. Mas vamos lá aprender algumas palavras que nós escrevemos com L depois da vogal. Então, algodão. Então, é com a L. Sal. Ou sol, né? Também podia ser aqui. Podia ser sal ou sol. Hospital. Animal. Brasil. Fralda. Palmada. Final. Sinal. Papel. Caracol. Álbum. Ian. Será que é anzol? Anel. Anel. E aqui você escreve a palavra. Se você souber, escreve de letra cursiva para treinar, tá bom? Ó, algodão. Tudo bem? E assim você vai fazendo as outras. Aqui também é uma atividade sobre a letrinha L depois da vogal. Continue escrevendo as palavras com as sílabas em destaques. Então, aqui, avental. Qual outra palavra que também podemos escrever com ao? Algemas. E daí você vai pensando aí mais uma palavrinha para colocar. Qual outra palavra que podemos escrever com pincel? Anel. Qual outra palavra que podemos escrever com il, além de funil? Então, aqui com il, podemos escrever hostil, né? Hostil é a pessoa inimiga. E com o, bolso, podemos escrever bolsa. E com escrevemos pulga, podemos escrever, ó, podemos escrever culto, certo? Então, é isso, pessoal. Essa semana, a gente vai até a página 11, que a gente aprendeu, então, o L depois da vogal, o L antes da vogal, interpretação de poema, pontos
né? Sinais de pontuação e interpretação e produção de falas nos balõezinhos da história em quadrinhos, tá bom? Então é isso, até a próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar.